E aí, beleza? Bom, vou mostrar pra você como é que a gente faz um CRUD. Vou usar um Windows Form, ASP.NET e também vou usar o Entity Framework, que é o ORM que vai facilitar a nossa criação, hein? Bom, primeiramente vamos abrir aqui o Visual Studio. Também tem o SQL 2017, perdão, o SQL 2016 e o Management Studio 17. Vou abrir aqui nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é aqui no... Bom, aqui esse aqui é meu banco de dados. Tem aqui um banco, vou inclusive deletá-lo. Esse aqui vai ser o banco que a gente vai criar. Beleza. Bom, a gente tem que primeiro criar uma conexão. Na verdade, criar uma connection string. Tem um jeito fácil aqui, que é no exibir outras janelas fontes de dados, que seria o Data Source Explorer, se não me engano, Data Source. Bom, aqui eu não tenho nenhuma, né? Posso chegar aqui, criar um banco de dados, conjunto de dados. Vou fazer aqui uma nova conexão. Bom, aqui eu tenho que digitar o nome da instância que é o nome da configuração que eu fiz. Você também pode vir aqui e ver SQL Express 2016. Então aqui eu posso digitar um banco de dados, no caso eu não tenho nenhum. Então eu vou começar com algum CRUD sample 1. E vou... Se você quiser testar antes se tá ok, eu posso ter essa conexão bem sucedida. E agora eu vou digitar um banco de dados. Bom, a conexão não existe, o banco de dados não existe, eu vou tentar criá-lo. E está aqui. Esse aqui é o nome da minha connection string. E eu vou concluir. A partir do momento que eu fiz isso, ele gerou para mim aqui no meu app config um novo nó, que é este nó aqui, CRUD sample 1 connection string. E aqui tem os dados da minha conexão. Essa aqui é minha connection string. Isso aqui vai ser usado pelo Entity Framework para fazer o banco de dados. E eu vou precisar desse nome aqui. Vou até renomear para o nome mais simples. Ok. Primeira coisa, connection string. Segunda coisa, preciso adicionar a referência do Entity Framework. Aqui eu tenho já instalado, mas vocês iriam aqui em procurar, digitaria Entity Framework e adicionaria essa referência. Bom, primeiramente eu vou optar aqui por usar o Code First, que é um dos métodos aí de criação do banco de dados, criação do seu projeto, na verdade, né? Você poderia usar o Database First, que seria, eu já tenho um banco de dados que já tem tabelas, podem ter dados já, e eu vou, a partir deste banco de dados, criar as minhas classes que representam essas tabelas, que representam todo o meu banco de dados. Mas eu vou optar pelo contrário, vou criar o código aqui nas minhas classes. Então eu criei uma pasta chamada Models, criei duas classes, no meu caso vou ter só duas tabelas. O que eu preciso fazer? Bom, categoria, eu defino aqui uma classe simples. Preciso ter um construtor. Este construtor aqui é opcional, foi só um overload, ou seja, uma outra forma de
construir este objeto e principalmente essas propriedades que eu preciso ter. Primeiramente, categoria ID vai ser o ID da minha categoria. É importante que termine com ID, porque isso é uma convenção e o Entity Framework tem uma inteligência para saber que este cara vai ser a minha primary key. Caso você precise ter um outro nome, não tem problema também. Poderia colocar, sei lá, minha aqui. E eu precisaria definir aqui primary key. Precisaria definir aqui. Agora deixa eu lembrar qual que é a chave. Bom, Entity Framework Data Annotation. Isso aqui é importante para você saber. Primary Key. Ah, tá. É só Key. Ok, então isso aqui seria Key. Essa aqui seria a minha Primary Key. Eu vou manter o que estava antes. ID. Show. Tenho aqui nome e linguagem. Aqui estou falando que ela é required. Aqui estou falando que é required também. E aqui também estou definindo o tipo. Ele vai usar isso aqui. Estou definindo o tamanho. Esses caras aqui estão vindo desse data annotation aqui. Em desafio é uma outra tabela. Tem aqui o construtor obrigatório e também tem o construtor opcional. E também as mesmas anotações, mesmos atributos, definindo aqui o required e o tamanho. Este aqui, categoria ID, representa uma foreign key. É uma foreign key que representa esse cara aqui. E este cara aqui, categoria, ele vai ser carregado dinamicamente quando eu carregar um desafio novo, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, criar um desafio e colocar aqui o ID e comitar essa alteração, o Entity Framework, essa ORM aqui vai carregar para mim essa categoria que vai conter todos esses campos já preenchido. Isso aqui é um relationship, isso aqui. E essa aqui é minha foreign key. Da mesma forma que esses nomes aqui são importantes, manter o nome é importante porque é a forma de o Entity Framework inferir qual é a classe relacionada. Bom, este então seria o segundo passo, é você criar então seus modelos. Opcionalmente aqui eu criei um DB. Bom, na verdade a terceira coisa a se fazer, que é obrigatório, é você criar esse DB Context, que representa todo o seu banco de dados. Cada propriedade desse DB Context representa a sua tabela. Então aqui eu tenho categorias e desafios. Tem que ser um DB set e tipar qual que é o tipo, tipar a classe que representa esse DB7 aqui, que vai representar essa tabela aqui. Isso aqui é importante. Também é o nome da connection string que eu vou usar. Ele vai buscar aqui em connection string aquele nome. Então no caso aqui ele está buscando vou buscar um. Ok. Isso aqui era fins de debug, só para saber qual era a connection string que estava liberando. Não preciso disso, só preciso dessa connection string aqui. Bom, opcionalmente eu criei aqui essas classes que vão trabalhar com a comunicação entre o meu form e o banco de dados.
deixei criado só algumas classes aqui, então alguns métodos. Tem aqui criar desafio, get desafios e get desafio. Recebo um ID aqui. E como é que funciona? Bom, criar desafio. Tenho esse DB context aqui, instancio este cara e ali ele tem a minha, vamos dizer assim, tabela desafios. Vou fazer uma adição e aqui recebi um novo desafio. Vou fazer o meu commit e vou retornar o meu desafio. Então vamos lá, aqui onde está sendo usado é aqui no form, criar desafio. Então aqui meu primeiro form, criar desafio. Está sendo usado no btn save. Aqui estou instanciando um novo desafio. Repare que eu não precisei passar ID, só coloquei os campos que ele precisa: descrição, comentário, categoria e linguagem. Quando ele entrar aqui, ele vai adicionar, commitar, e save changes também vai atualizar. No caso aqui só vai atualizar desafio, mas todo mundo que estivesse na sessão, ele atualizaria se tivesse alguma alteração. No caso do desafio, teve alteração do ID. Então, quando eu voltar para cá, eu vou ter um ID. Depois dessa linha aqui, eu vou ter um ID. E é o que eu estou atribuindo aqui para minha label, só para exibir o ID. Bom, vamos ver a cara do form, né? Vou supor aqui categoria, que é um carinha mais simples. Tem aqui combo box, que vou carregar todas as minhas categorias. E aqui simplesmente só tem um nome, que é a única propriedade, a única coluna desse cara. No save aqui vou salvar. Como eu carrego minha combo box? Bom, essa combo box aqui, eu preencho esse load que está aqui quando eu instancio o form. Vou preencher este cara. Utilizei a minha classe que faz a comunicação entre o form, intermedia essa comunicação entre o form e o banco de dados. Instanciei este cara e utilizei este método aqui, get categorias. Caio aqui no meu categorias DB e simplesmente pego todo mundo de categoria, retorno o array aqui, retorna esse enumerable e eu passo para esse data source. Esse data source aqui é uma das formas mais simples que tem de carregar diversos itens no meu combo. Tem outras formas, esse aqui é mais simples. Outra forma seria adicionar um por um, mas aqui eu já passo toda a minha lista. Esses caras são importantes. Eu estou dizendo aqui que o que vai ser exibido no meu combo box, na minha lista, vai ser o nome. E o que é nome? Nome é uma propriedade da minha classe. Aqui, na verdade, nome é uma propriedade. Ele vai fazer uma espécie de reflection e obter esse atributo de cada um dos itens, para cada um. O value vai ser categoria ID. Também ele vai fazer esse reflection aí e vai carregar o valor com o valor dessa propriedade aqui, e desse atributo aqui. Bom, vamos ver o resultado disso. Bem simples. Vou aqui iniciar meu menu. Bom, categoria
Bom, esse menu aqui não tem nada de especial. Ele simplesmente exibe o form aqui. E aqui é o desafio, só exibe o form. Bom, quando eu clicar aqui em categoria, então eu vou aqui, instanciar o form, carregar uma lista de categorias. Porém, eu não tenho nem sequer um banco de dados. Reparem que agora eu tenho, mas eu não quero ter. Ok, eu não tenho um banco de dados. E quem vai cuidar disso é o Entity Framework. Ele, aqui na configuração dele, tem este cara aqui. O default dele é Initialize If Not Exists, que é um inicializador do Entity Framework. Se ele não existir, ele vai, a partir deste cara aqui, que é o meu Project Context, que seria todo o meu banco de dados. Este cara aqui que tem todo o meu banco de dados, ele vai carregar essas tabelas, ele vai fazer a criação caso não exista. Então, vamos lá. Aqui em categoria. Primeira vez pode demorar um pouquinho, né? Porque ele está criando tudo. Ok. Então vou reparar que agora a gente tem, ele criou para mim este categoria de desafio. Vou explicar já o que é este migration, mas vamos lá. Não tenho ninguém, vou criar aqui meu teste, salvei, obtive o ID e agora eu tenho alguém. Se eu criar mais um só para teste 2, ok, belezinha, tá tudo funcionando. Agora eu vou explicar o que é o migration que apareceu ali. O que é este, como faço isso, né? Eu na verdade eu não fiz isso na mão. Eu vou abrir aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes, manager do Get. Vou aqui no console. Bom, tem algumas opções aqui que eu posso fazer, que é Enable Migrations. Bom, ele já está falando que existe, não tem problema. Ele vai criar essa pasta aqui para mim, vai criar essa configuração e vai criar esse initial. Esse migration aqui é um estado, basicamente é um estado do banco. É como se fosse uma versão. E aqui é as instruções dele. O If Not Exist, aquele initializer que eu falei anteriormente, ele vai ler esse DB Migration e fazer as execuções dele. Create desses caras. Ele criou sozinho, porque ele já identificou esse Project Context que está configurado aqui. Então ele vai buscar no meu projeto esse cara e vai criar esses arquivos aqui. Uma das opções que eu posso fazer também, que é interessante, para fins de teste, eu posso deixar criados alguns elementos, algumas linhas. Então, por exemplo, o desafio, vou querer deixar criado categorias aqui, deixar criado algumas categorias. Aqui na configuration tem um cara aqui que inicialmente vai vir sem nada, que é esse seed, e eu posso deixar criado alguns caras aqui. Então estou iniciando Azure Update. Este aqui é o que os diferencia. Identifier Expression.
E aqui eu estou criando esses dois. Também vou deixar criado alguns desafios. Fazendo isso, eu abro novamente o gerenciador de pacote. Update, dá um tab aqui. Beleza, update database. Ele vai executar o seed. Ele rodou meu seed aqui. Criou alguns caras. Então se eu der um select aqui no meu categorias, isso aqui foi criado pelo seed. Bom, basicamente é isso, bem simples. Dá pra ver que com o Entity Framework fica muito fácil e rápido de fazer um CRUD bem simples. Tem muitas opções interessantes. Se vocês quiserem algumas opções mais avançadas na criação de tabela, dá para definir o nome da tabela. Você consegue todas essas configurações com data no texto. Aí eu sugiro que deem uma olhada aqui. Introdução ao Entity Framework. Este link aqui, muito interessante. É isso aí. Valeu!